Será que um bom jogador de futebol e um mau jogador de futebol, o que eu vejo como esse mau jogador faz, me traz alguma notícia, algum conhecimento, alguma coisa boa sobre como tem que jogar o bom jogador? Será que conhecer o mal me ajuda a entender o bem? Não há polaridade. Não há polaridade nenhuma. Na ética, o que se estuda é a virtude. Então a pergunta é: o que é a virtude? Eu tenho que entender o que é a virtude, não outra coisa. Não ao contrário da virtude, porque a polaridade é uma particularidade do conhecimento pela negação. Quando eu digo que conhecer o mal não traz nada de positivo para entender o bem, quando eu digo que o jogador de futebol ruim não traz nada para conhecer como tem que ser o bom jogo de futebol, isso é conhecimento negativo. Se eu tenho que conhecer A, o conhecimento de B, que é diferente de A, não me traz nada que me ajude a conhecer A. A polaridade é um caso particular desse conhecimento negativo. É o caso justamente do contrário, não é o diferente. Eu conheço A, será possível conhecer A se eu conheço o contrário de A, não o B, o contrário de A. É o caso particular do conhecimento negativo. Llull, no impressionante livro Contra o Anticristo, já explica, se não lembro mal, na página 56, né, que o entendimento humano sabe que Deus não pode ser mau. Deus não é mau. Deus não é mentiroso. Deus não é fraco. Deus não é pequeno. Deus não é frágil. Mas tudo que a gente pode saber de Deus pela via negativa é isso. E aí, genialmente, ele aponta a seguinte conclusão: que para conhecer o que Deus não é, necessariamente é preciso conhecer o que Deus é. Por que eu digo que Deus não é mau? Porque eu sei que Ele é bom. Quer dizer, o conhecimento negativo se apoia no conhecimento positivo. Não há polaridade nem na ética lulliana, nem em toda a teoria do conhecimento lulliano. O que é a virtude? A virtude é um princípio de atos. Quando o homem é virtuoso, tem uma virtude, essa virtude é uma disposição habitual que pode produzir atos, que são atividades concretas, ações concretas. Então, os hábitos ou disposições permanentes das pessoas são princípios de atos. Os hábitos são princípios de atos. A gente às vezes pensa o contrário, que é repetindo atos que adquiro os hábitos. Mas não é assim, porque se o hábito é o princípio de um ato, e eu vejo que existe um ato, esse ato já tem o seu princípio, senão não existiria. Então, quando eu vejo um homem bom, eu sei que ele tem bondade.
Assim como quando eu vejo um homem mentiroso, eu sei que tem a disposição para mentir. A disposição produz o ato. A boa disposição produz o ato bom. A disposição ruim produz o ato ruim, o vício. Então, os atos bons têm como origem as virtudes e os atos maus têm como origem, como princípio, os vícios. O que pode contribuir para entender a laboriosidade? Ver um homem preguiçoso. Nada. O que pode ajudar a entender o mal para compreender o bem? Se eu procuro saber o que é o bem, de que me adianta saber o que é o mal? Se eu procuro saber o que uma coisa é, que me adianta conhecer o que não é? Nada. Nada. De que me adianta conhecer o pecado para saber o que é o bem? Nada. Absolutamente nada. Então a virtude é uma disposição que o homem adquire. Seria outro tema, explicar como o homem adquire as virtudes. Mas a virtude é uma disposição para realizar atos. Então Lúlio diz que existem 7 virtudes, 3 teologais e 4 cardeais ou morais. Cardeais e morais são as mesmas. 7. E chama essas virtudes de virtudes criadas. E aqui vou explicar a diferença, pequena diferença com São Tomás. Porque São Tomás também fala das virtudes teologais e das virtudes cardeais ou morais. Em Santo Tomás se vê muito bem como as virtudes teologais são as virtudes de Deus. A fé é a sabedoria divina participada no homem. A esperança é a esperança de Deus participada no homem. O amor é o amor que há em Deus participado no homem. As 3 virtudes teologais. E as virtudes morais são a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Lúlio junta todas e diz que todas são criadas. Quer dizer, a fé, a esperança e a caridade, Deus infunde em nós, cria em nós a semelhança das dignidades dele. E as virtudes morais também são criadas por Deus. E todas elas formam um entrançado, uma rede de virtudes que se unificam, trabalhando conjuntamente. E aí aparece o equilíbrio de uma vida humana. O ponto médio entre 2 extremos de que falava São Tomás, em Lúlio, é o ponto equilibrado de 7 virtudes, 3 teologais e 4 morais. Mas tenha em conta uma coisa: se o homem está decaído, quer dizer, é incapaz com as suas próprias forças de realizar atos superiores à sua condição atual. Outro dia veremos porquê. Mas esse é um fato experimentado por todos nós.
se nós estamos decaídos, nos parecerá heroico, excessivamente superior, inalcançável, um comportamento por cima desse decaimento. Mas aí vem Llull e diz que justamente Deus, compreendendo isto, se fez homem, para que houvesse um homem Deus, um homem perfeito homem, mas perfeito Deus também, né? Que não só apenas fosse modelo para aspirar, para que o homem vulgar aspire a coisas altas. Não só modelo, o homem Deus, além de ser modelo, infunde vida em nosso ser decaído, dando-nos forças, de uma vida nova, uma força nova, podemos assim levantar-nos e ter a conduta que Deus, ao criar-nos, esperou que nós teríamos. Quer dizer, voltando ao tema das dignidades, ao tema de Deus, o que Deus é o ser infinito, e nós, criaturas, seres finitos. O ser finito que nós somos é diferente para cada um de nós. É aquele que Deus quis que nós preenchêssemos. Então o João, o Henrique, o Pedro, todos são homens, mas tem um ser homem, mais ou menos divino. Exatamente isso é o que eu queria indicar aqui. O equilíbrio das condutas humanas, né, se forma para cada homem atingindo aquele comportamento que estava na mente de Deus para cada um de nós. Mesmo decaídos, com essa força que nos deu o homem-Deus, nós podemos equiparar-nos, levantar-nos do nosso decaimento, não pelo nosso mérito, mas pela nossa fé no Deus homem, que nos prometeu que nos daria as forças para realizar aquele nível de ser divino que nos corresponde. Daqui se originam uma série de problemas que ficam para outro dia, né? O da liberdade, do pecado original, mas, enfim, sem sair do tema da ética, o que eu queria falar era isso. Llull trabalhou muito bem, né? Está também explicado no livro do Anticristo, nos últimos capítulos, essa unidade das 7 virtudes, além de definir com 3 ou 4 parágrafos cada uma das 7 virtudes, é uma coisa muito simples de ler. A gente vê como se equilibram, devem se equilibrar, graças ao esforço humano e, sobretudo, graças à ajuda divina, né, para que nós possamos alcançar aquilo que entendemos que temos que alcançar no nosso comportamento. E aí viria uma série de temas dentro dessa temática, como, por exemplo, a consciência, que nos mostra a lei que devemos seguir, porque a consciência nos mostra a lei, e a fé é uma lei. Então era isso aí. Se tiver mais perguntas, à vontade, vamos perguntar, e eu vou tentar responder. Muito obrigado.